sejam muito bem-vindos a mais um programa Soltando as Feras. E é um grande prazer estar aqui de novo com vocês. E eu estou ao lado das minhas amigas, a Dri Bedak. Olá, tudo bem com vocês? E a Carlinha Amadeu. Eu tenho que ficar mais animada, né? Minha irmã falou, oi, gente, boa noite. Agora é noite. Então, bem-vindo. Bem-vindo. Seja bem-vindo. É assim que o Brasil gosta. É assim, tem que ser assim agora. Tem que ser agora, tem que ser assim. E nós estamos aqui com uma convidada que vai trazer um assunto muito legal e super importante que a gente precisa falar mais sobre, a gente precisa discutir mais, a gente precisa quebrar alguns tabus, alguns preconceitos, se informar. Então vamos lá saber um pouquinho mais sobre ela, primeiramente. Ela é psicóloga, analista do comportamento formada pela UFSCar, neuropsicóloga especialista em reabilitação cognitiva pelo Hospital de Psiquiatria da USP. E essa semana ela acabou de passar no mestrado em análise aplicada do comportamento. Quem está com a gente aqui é a Tabata Messias, mãe do José. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço vocês, meninas do Soltando as Feras. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá falar sobre esse assunto tão polêmico, né? Exatamente, exatamente. Muito obrigada mesmo por aceitar o convite. Fiquei super feliz. E conta um pouquinho primeiro pra gente sobre a sua trajetória. Por que você decidiu fazer psicologia e hoje o que você está fazendo? Conta um pouquinho pra gente desse caminho. Tá. Nossa, faz anos que eu sou. Chega até a ser cruel essa pergunta, né? Que a gente revela a idade. Bom, eu comecei a estudar psicologia, eu sempre gostei da área de neurodesenvolvimento e tal, mas eu gostava muito da área da psicologia social. Então, eu sempre quis trabalhar em CAPS, essas coisas do gênero. E eu gostava muito da visão da luta antimanicomial e eu trabalhava com pessoas em situação de rua, em São Paulo. Então, meu trabalho era de consultório de rua e aí eu retornei para Limeira. E Limeira não é uma área tão ampla assim na psicologia, não sei nos dias de hoje, mas há anos atrás não era muito aberto. E aí eu fui dar aula e tal, e nesse tempo eu descobri o transtorno do espectro autista do meu filho. E aí eu ia muito para São Paulo, buscando as melhores formas de tratamento. Então, eu comecei a ir muito para fora para ter diagnóstico, porque o diagnóstico não é como é hoje, era muito mais difícil, as questões eram muito mais amplas. Então, eu comecei a ir muito para São Paulo e, num dia desses, dentro de uma universidade, um professor falou para mim, olha, por que você não estuda para ajudar seu filho? E aí, eu comecei a estudar. E aí eu comecei a ajudar, e aí muitas mães batiam na minha porta, e aí eu comecei a ajudar outras mães e outras pessoas, e hoje eu tenho uma clínica junto com a minha sócia, são 2 clínicas, uma de intervenção precoce, uma para qualidade de vida, tenho o Cubo Mágico para descomplicar o atípico, que é uma consultoria. E é isso. Legal, legal. E essa consultoria, ela funciona como? A gente sempre, quando idealizou a Cubo Mágico, seria descomplicar o atípico para a sociedade. Né? Às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de compreender a especificidade do transtorno do espectro autista. Então, descomplicar isso para a escola, descomplicar isso para um buffet, descomplicar isso para um hotel, descomplicar isso para os pais. Hoje, a nossa comunidade da Cubo Mágico, nós temos 45 mil pessoas, sendo 87% mulheres e a maioria delas mães. Buscando conhecimento, buscando compreender a especificidade, tem uma grande e vasta quantidade de pessoas que são professores, pessoas na área. Então, é uma comunidade que vem crescendo bastante. Tabata, mas para o pessoal entender do comecinho, o que é o autismo? Nossa, essa é uma pergunta boa, né? O transtorno do espectro autista não é uma doença. Então, já começa aí, né? Tem muito esse tabu para as pessoas que não conhecem, né? É uma doença. Alivia as mães, né? Porque fica meio traumatizada quando descobre. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento complexo
que afeta muito as questões da comunicação, de comportamentos repetitivos e estereotipados, e ele vai afetar muito a questão social. A gente nunca vai falar do autismo se a criança olha ou não olha nos olhos, se brinca ou não brinca. A gente vai sempre pensar na qualidade de sustentação dessa questão social, dessa dificuldade, por exemplo, da comunicação. Então, não é se ela fala ou não fala, é a qualidade dessa fala. É como é essa fala. Essa fala é para quê? Ela só faz pedidos, então ela olha para você e fala água, ou ela consegue você falar, oi, tudo bem? E ela fala, oi, tudo bem, tá tudo tranquilo. E você? Ou você só fica como se você estivesse fazendo uma entrevista o tempo todo. Então, a grande sacada do autismo é essa dificuldade em sustentar a qualidade da interação. E tem níveis, né? Tem níveis. Eu não sei se esse é a palavra correta de falar nível. Eu acho que é, né? O que não é correto é quando as pessoas falam, não, eu tenho um autismo mais forte. Não é isso. São níveis de suporte. Então, o nível 3 de suporte, que precisa de muito suporte, que é a criança que tem uma dificuldade na comunicação, comportamentos restritos, precisa de ajuda para fazer todos os tipos de atividade, sempre precisa de alguém ali para dar o suporte. O máximo é o 3? O nível 3 de suporte é o nível mais significativo. Existe um estudo grande, que ainda não saiu e que tendo bastante relevância no meio acadêmico, é do autismo profundo. Mas isso, as pessoas falam que é quando a pessoa tem aquele autismo que a gente precisa muito de suporte e tal. Então, existem alguns artigos falando de autismo profundo, mas ainda não saiu nada no meio acadêmico. Ainda a gente tem essa questão dos 3 níveis de suporte. Eu tenho um sobrinho, ele foi diagnosticado como transtorno de déficit de atenção. E no começo confundia bastante com o autismo, porque ele andava na ponta dos pés, sabe? Demorou para falar, ele não olhava nos olhos, ele ficava irritado. Então, muita gente confunde, né? Esse diagnóstico do TDAH junto com o autismo. Tem uma idade certa, assim, para diagnosticar? Você sabe dizer, assim? Muitas vezes as pessoas confundem porque não compreende a complexidade do transtorno do espectro autista, né? Então, a gente precisa procurar realmente profissionais especialistas nisso. É muito difícil. Então, seria neuropediatra? Na realidade, o neuropediatra, muitas vezes, dependendo do que ele aborda, ele não tem uma complexidade nisso, né? A gente busca uma avaliação, muitas vezes, comportamental, para verificar a questão dos marcos do desenvolvimento, os excessos, barreiras comportamentais. Existe também a avaliação neuropsicológica, que vai fazer uma varredura de todo o nível de atenção, de toda essa complexidade. E também existe uma avaliação padrão ouro, que é chamada de EIDOS. Essa avaliação, são poucos profissionais no Brasil que possuem essa formação, e ela é o padrão ouro para você realmente não é ou não é. E essa avaliação você vai verificar realmente porque é o padrão ouro de transtorno do espectro autista. A avaliação EIDOS é um padrão ouro, né? É divulgado, isso é no mundo todo. São poucos profissionais no Brasil que possuem a formação da EIDOS. É difícil fazer. É psicólogo formados ou é médico? Não, é psicólogo. A maioria das vezes é o psicólogo. Existem médicos formados na EIDOS, mas na maioria das vezes é o psicólogo analista do comportamento, que trabalha com neurodesenvolvimento, ou o neuropsicólogo, que trabalha com desenvolvimento atípico, que tem essa complexidade do transtorno, porém o diagnóstico é só feito por médicos, neuropediatras e psiquiatras da infância e da adolescência. Por isso que é tão importante a gente pensar numa equipe multidisciplinar. Porque depois do diagnóstico, você fala? Ou no diagnóstico. Porque, às vezes, tem questões sensoriais muito significativas, que é o terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial, é a fonoaudióloga, especialista em linguagem, que tem uma visão da linguagem e toda a sua complexidade, né, pragmática, discursiva. Então, são profissionais realmente que estão dedicados há anos estudando o transtorno do espectro autista. Então, eu sempre escuto, mas não foi diagnosticado. Será que não é mesmo? Será que o profissional que fez a avaliação realmente
tem a capacidade, não estou dizendo capacidade intelectual, estou dizendo de ter gabarito suficiente para fazer uma boa avaliação. Porque a avaliação... Em conjunto, né? A equipe, né? A equipe multidisciplinar, né? Essa questão de conversar, de dialogar. Peraí, o que você viu? Como que foi? Então, muitas crianças têm uma hipotonia, que parece que a criança é mais molinha. Então, precisa da avaliação do físio. Tem avaliação da terapeuta ocupacional, tem avaliação da fonoaudióloga. Então, a equipe é multidisciplinar para fazer uma boa avaliação, para levar para o neuropediatra dados precisos, relevantes para que ele possa fechar o diagnóstico. E a idade também tem alguma coisa a ver? Porque a minha irmã, no caso, disse que não poderia dar, acho que antes dos 5 anos, uma coisa assim, né? Não, teria que ser depois dos 5 anos. A gente, às vezes, levanta hipóteses de bebês com transtorno do espectro autista, 6, 7 meses. Já dá para descobrir, sim, né? Sim. Você já percebe. E é genético? É genético. Tem uma carga genética significativa e tem questões, né, extra-uterinas, mas o fator genético é muito grande, importante. Por isso que é importantíssimo. Mas tem numa avaliação, você tem algum parente com autismo? Alguém que tem essa dificuldade? Teve alguém na família que teve muitas dificuldades na escola? Porque às vezes não foi diagnosticado, mas as coisas na família estão ali, né? Então, você percebe essa dificuldade aí dentro de uma boa anamnese, por exemplo. E o uso, assim, de químicas, assim, droga, alguma coisa assim, bebida... Tem fatores extra-uterinos, mas o fator realmente genético tem uma grande relevância aí dentro do transtorno do espectro autista. Nossa, tem bastante coisa, né, para investigar e muita gente que envolve, né? A gente Muita só acha que é o psicólogo junto com o pediatra, de repente. Medicação também, né? No caso, entra com medicação. Por isso também, que precisa, depende, né? Tem pessoas que vão necessitar de medicação, de uma equipe de neuro ou psiquiatra da infância e da adolescência para verificar essas questões comportamentais e entrar com suporte medicamentoso, mas o que precisa mesmo é essa equipe dialogar. Sim. Então, vocês que estão aí, né, soltando as férias, falando sobre essas questões da saúde mental, a gente precisa falar de uma boa equipe multidisciplinar, porque às vezes a gente, dentro da graduação, a gente não tem essa visão da importância da especificidade de cada área. E a gente precisa conhecer as áreas para que a gente não... não é nada, não é da minha área. Não, cara, tem que ser investigado. Tudo que é atraso precisa ser investigado, né? Nem todo atraso é autismo, mas todo atraso deve ser investigado. Sim. Aí você falou que dá para observar desde já de recém-nascido ali, de 6 meses, alguma coisa assim. 6, 7 meses você já percebe, não estou dizendo que a pessoa é autista, mas percebe uma dificuldade nessa interação. Então, de movimento também ou não necessariamente? Às vezes motor, por isso que é importante. O fisioterapeuta, ele é essencial. Percebe o bebê mais molinho, às vezes um bebê prematuro, precisa ficar investigando, precisa ter um olhar cuidadoso ao desenvolvimento. Poxa, eu chamei o bebê, ele não olhou. Peraí, será que eu vou ficar? Não, só foi agora. Você percebe que a qualidade do olhar dele é ruim. Você chama, mas ele às vezes olha, às vezes não. Pô, vai investigar. Né? Então, o que a gente percebe muito é a dificuldade da aceitação. E aí, a dificuldade da aceitação complica todo esse processo. Essa mãe evita de ir atrás, de investigar. Quanto mais tarde, pior, né? Quanto mais tarde, pior. Porque o que acontece com os atrasos do desenvolvimento? Ele vai virando uma bola de neve. Vai acumulando atraso. É só um atraso. Não, um atraso é sinal de alerta. Não está andando, é um sinal de alerta. Não está sentando, é um sinal de alerta. Conhecido com 2 aninhos, ele tem 2 aninhos, o filhinho dele não estava andando, ele não fala, não olha assim nos olhos, sabe? Chama, ele não responde. E ele estava, eu tenho um amigo que o filho dele falou, não, deve ser autismo, procura. Aí ele foi procurar, aí já está num nível, sabe, bem avançado já. E o que é mais triste, porque tem gente que não tem condições, né, para pagar toda uma equipe disciplinar, assim, fono,
né, TO. Mas dá para judicializar, Então, né? A gente sempre né? precisa, por isso que a gente precisa desmistificar o transtorno do espectro autista, porque dá para você judicializar. Existem advogados especialistas, né, existe saber. a defensoria pública que está aí. Então, quanto mais cedo, melhor. Por mais que demore mais tempo na defensoria e demora, vocês sabem que a lei é complexa, né? Todos nós sabemos, mas o que a gente não pode é negligenciar o cuidado no desenvolvimento. E o que mais a gente vê é famílias negligenciando, tampando os olhos para não verificar os atrasos no desenvolvimento das crianças. É uma perda, né? Uma perda grande, né? Que pena. Mas assim, foi diagnosticado e esses pais, o cuidador, o que ele faz a partir daí? Bom, ele foi diagnosticado e aí, às vezes, ele tem plano de saúde, ele vai levar esses documentos no plano de saúde. Importante sempre o documento estar às horas de terapia, né? Nós trabalhamos com ciência aplicada do comportamento e por evidência científica a gente sabe que o que dá resultado é mais de 20 horas, mais de 30 horas semanais. Por quê? Porque existem muitos excessos de comportamentos que precisam ser trabalhados, como, por exemplo, o contato visual, como sentar, como esperar, como responder, como a habilidade de ouvinte, como a habilidade de expressão, de imitação. São tantas habilidades importantes que as horas são essenciais para o tratamento. Ah, não, ele conseguiu 1 hora. Não, ele precisa das horas adequadas para que o tratamento seja eficaz. Né? Não tem como você fazer um bom tratamento com 30 minutos. Então, se você está recebendo isso, você tem que judicializar, você tem que procurar um advogado, você tem que procurar plano de saúde para correr atrás. Ah, mas eu não tenho plano de saúde. Ok, você pode procurar a defensoria e eles vão ter que buscar alguma clínica, alguém para buscar a intervenção. Então, o que a gente não pode é negligenciar e falar, é muito difícil deixar. Né? Tudo é difícil. Mas hoje a internet ela tem inúmeras informações de qualidades e inúmeras informações de não qualidade. Né? É verdade. Então, a gente precisa realmente buscar informações de qualidade, buscar o treino parental. Então, às vezes eu não tenho tratamento, mas o que eu posso fazer? Eu preciso entender da especificidade do autismo, porque aí fica muito mais fácil eu compreender o autismo e não reforçar muitos comportamentos inadequados, entender e avaliar todo esse processo. Então, o que é importante é não tapar os olhos para o atraso do desenvolvimento. Aí, quando você fala em treino parental, você está falando do que para o pessoal entender? Existem duas grandes áreas dentro dessa questão falando de treino parental. Primeiro, a gente fala muito de psicoeducação, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Falando de autismo de uma forma descomplicada, para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação, que é uma informação de qualidade, para que elas possam buscar ajuda. Então, isso é uma psicoeducação. Você colocar essa informação de uma forma de educar a sociedade. Isso é muito legal. O treino parental, ele vai compreender essa especificidade do autismo e compreender comportamentos. O que são comportamentos de excesso, o que são comportamentos de barreiras, o que eu posso reforçar, o que eu não posso. Às vezes eu posso estar achando que estou fazendo algo adequado e muitas vezes eu não estou fazendo algo adequado. Muitas vezes eu estou reforçando algo inadequado dentro do comportamento. Então, o treino parental ele vai contribuir muito para essa família, porque a gente precisa não deixar de ter essa informação, que é uma grande tríade. A família, a escola e a terapia. Elas precisam dar as mãos e andar juntas. Essa tríade é a tríade da qualidade da terapia. A qualidade de uma intervenção eficaz, de um desenvolvimento eficaz para uma criança, por exemplo, no transtorno do espectro autista. Para a mãe é difícil também, né? É cansativo, tem mães, né, que tem... Acho que é bastante mães. Acho que é para todo mundo, né? O autismo, como a gente tem essa dificuldade de acesso a informações de qualidade, muitas vezes a gente fala, é cansativo porque a gente não entende realmente. Então fica algo cansativo. Quando eu não conheço algo, né? Quando a gente vai aprender algo que não faz parte. Ficar pesquisando, né? E aí é isso que você falou, tem informação de qualidade, tem informações perigosas ali, né? Com certeza. É muito difícil isso. Pegar qualquer fonte também, né?
Então, as psicociências, né? As ciências aí que tratam o autismo, às vezes, com alvejante. Então, coisas que não não têm evidência científica e as pessoas ficam buscando uma cura. Não existe cura. Mas é gravíssimo, né? Existe. Daí eu nunca nem ouvi falar. Existe. Compra esse suplemento e a criança vai falar... Não tem cura, porque não é doença, é um transtorno, né? Então, você vai ter autismo para sua vida. Você precisa ter tratamento. Existe cursos para as mães, pais, assim, né? Existe, que é chamado de treino parental. Que é o treino parental. Legal. É importante. E como que é esse suporte na escola, por exemplo? A escola é uma coisa super complexa. A gente vai falar aqui inúmeros momentos, né? As escolas muitas vezes não estão preparadas para o transtorno do espectro autista, não produz o que precisa ser feito. Por exemplo, o PEI, que é as adaptações de currículo, que é um currículo individualizado. Muitas vezes você vai na escola e isso não existe. As escolas, às vezes, quando ofertam um assistente de sala, que é uma pessoa que não tem informação, que não entende de nada, e coloca a pessoa lá e a pessoa não sabe, que é diferente de uma AT, de uma assistente terapêutica, vinculada na clínica, que tem supervisão semanal, que sabe o que está realizando dentro do espaço escolar, porque ela é supervisionada por um analista do comportamento. Então, é uma coisa muito complexa. O que a gente percebe é cada vez mais uma negligência nesse contexto. As escolas precisam realmente de formação. Às vezes... lista, né? Às vezes tem informação e os professores não querem acessar essas informações. Deve ser obrigado, né? Mas às vezes até obrigado as pessoas não vão, né? Sim. Eu fiquei sabendo essa semana que diz que as pessoas se voluntariam para poder, escreve na escola, para poder cuidar dessas crianças que têm TDAH, autismo. É verdade isso? Né? Olha, eu desconheço essa informação, mas seria muito perigoso, né? Eu falei, gente, fica muito sem controle, né? Qualquer pessoa, né? Então, acho que, não sei... Porque um assistente terapêutico, primeiro, ele precisa ter uma formação ou ser estudante das áreas, né, da pedagogia ou da psicologia. Ele tem que ter um curso de AT, ele tem que ser supervisionado por um analista do comportamento. Ele recebe um suporte direto. Quando ele entra dentro de uma clínica, por exemplo, ele faz uma prova, ele tem que manter essa prova, ele precisa tirar uma quantidade de notas. Então, é um profissional que está ali para pensar no comportamento. E a escola é obrigatória ter essa pessoa para cuidar quando a criança... Não é obrigatório. Não é obrigatória, quando há necessidade. Porque se a gente está falando de níveis de suporte, existem crianças que não vão precisar de um suporte. Mas quando há necessidade, está descrito isso em laudo, precisa ter esse profissional. Só que é muito difícil ter um profissional especialista que compreenda, enfim, todas essas questões muito complexas dentro da escola. Eu acho que, se a gente for falar de escola, a gente vai falar aqui o podcast inteiro. Porque é muito complexo às vezes você entrar, por exemplo, para fazer uma observação. Eu fui observar um menino que não tinha diagnóstico e estava na busca do diagnóstico. A família teve que entrar judicialmente para poder observar o menino na escola, porque a escola não queria aceitar. Meu Deus do céu. Tem muita resistência, né? Tem muita resistência. Então, pessoal, tá legal. A gente tá aquecendo aqui os motores e tem pano pra manga ainda desse assunto. Fiquem aí. A gente vai partir agora pro segundo episódio. E tô preparando as perguntas aqui. Então, fica ligadinho, a gente já volta.